capítulo 30, versículo 28. Graças a Deus. Isaías 30, 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Feche teus olhos, fale de novo com Jesus. Querido Senhor, eu te dou graças, meu Deus, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigada, Paizinho querido, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, nos fortalecido, nos protegido. Grande é o teu nome e poderosa é a tua mão, Senhor. Graças eu te dou pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. E em nome do Senhor Jesus eu peço agora, Espírito Santo, vem falar conosco. Vem nos ensinar a tua palavra. Vem, Senhor, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E abre também, Senhor, o nosso espírito, o nosso coração, para que nós estejamos de boa vontade para ouvir a tua voz. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, fica conosco. Dirige essa palavra, Espírito Santo, nos dá do alimento sólido, nos dá, Senhor, do teu poder, em nome de Jesus, que assim seja, para a tua glória, ó Pai. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Veja só, meus amados, esse versículo aqui que nós lemos, Isaías, capítulo 30, versículo 28, que eu vou ler de novo, diz assim, ó: a sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Olha só, esse versículo aqui, no Velho Testamento, ele estava tratando sobre o julgamento da Assíria. Quando Deus falou que ia mandar julgamento e juízo sobre eles por causa do pecado. Mas a palavra de Deus, ela nunca perde o valor, ela nunca perde o sentido. Então ela é muito válida e muito presente para nós hoje, na situação em que nós estamos vivendo. Olha só, aqui fala de nações, aqui fala de freio de fazer errar, que Deus vai colocar no queixo dos povos. Muitas pessoas já perguntaram assim, quem sabe você já foi uma dessas pessoas que tenha pelo menos pensado: por que o Senhor está permitindo tanta destruição, tanta tragédia? Por que o Senhor está fazendo isso agora conosco? Por que Deus está permitindo, se Ele tem todo o poder? Ele podia nos livrar de todas essas dificuldades que estão acontecendo. E realmente Ele pode. Mas a situação é que é o próprio Deus quem está mandando tudo isso. Amém, irmãos? O próprio Deus está mandando toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo todo. Então isso tudo vem de Deus.
porque nada acontece que não esteja na vontade e no controle do Senhor. Então, olha só como nós lemos aqui, a sua respiração, a sua de quem? De Deus. Aqui o profeta está falando do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E ele disse a sua respiração. O que está falando aqui? De hálito, de o respirar, o ar que sai da boca de Deus. Aí você pode dizer, mas Deus é espírito, então ele tem boca para respirar? Eu já expliquei isso aqui, que a gente usa figuras de linguagem, né, para expressar o que Deus faz, o que Deus realiza. E então aqui está falando de respiração e de hálito, porque realmente vem de Deus o que está acontecendo. Então, quando diz aqui, ó, a sua respiração é como a corrente ou a torrente que transborda. Essa torrente aqui é como se fosse um rio, um grande movimento de águas. Então, olha só, o respirar de Deus, o hálito de Deus, o agir de Deus, nós podemos dizer assim, ou a ira de Deus, é como grandes águas, como grandes torrentes de águas. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então, olha só, a ira de Deus aqui está sendo demonstrado pela sua respiração. Quer dizer, o agir de Deus, é Deus que está agindo, é Deus que está mandando. Então, é a ira de Deus. Torrente aqui, então, como grandes águas. E ainda fala aqui, ó, para peneirar as nações. Peneira, né? Quando a gente peneira alguma coisa, está agitando, está espalhando, está separando. Então, essa peneira de Deus aqui é o que está acontecendo agora nos nossos dias, no nosso país e no mundo todo. Deus está passando a sua peneira. Você já vai entender, eu trouxe até uma peneira ali para te exemplificar depois. Há um tempo atrás aqui eu já preguei sobre isso, mas eu achei que hoje seria bem oportuno trazer essa palavra de novo. Então, olha só. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Não é o que está acontecendo agora, não são fatos isolados o que está acontecendo aí com o vírus. Não são fatos isolados e lugares isolados, são em todas as nações. Em todas as nações. Apesar de que algumas vamos dizer assim, convém a mídia não mostrar, não comentar sobre certas nações. Por exemplo, você se viu alguma coisa, foi muito pouco eles falarem a respeito de vírus na Rússia. Não foi? Alguém viu alguma coisa? Não, né? Se teve algum comentário, foi pouquíssimo. Mas lá está acontecendo isso também. Então, por conveniência da mídia e de políticos, não se fala em todas as nações. Não estamos falando em todas as nações que está acontecendo isso, mas está. Eu fui pesquisar e realmente tem um número bem significante na Rússia também, de pessoas doentes, mas a mídia não fala disso, porque tem lá as suas conveniências que eu não vou entrar no assunto agora. Mas está acontecendo então para todas as nações. Por quê? Porque Deus disse que chegaria a hora em que Ele iria passar a peneira em todas as nações. E em todas as nações, por quê? Porque tem nação,
como principalmente as nações comunistas, né? Como mesmo a China, que a gente está vendo aí agora falar tanto, vivem como se Deus não existisse. E várias outras nações, né? Nações também muçulmanas, que temem lá o seu Deus, Alá, e que não dão valor para o Deus da Bíblia. Mas Deus fala que um dia Ele iria cobrar de todas as nações os seus atos. E agora está no momento. Começou a acontecer isso e não vai ficar por aqui. Ainda vai acontecer muito mais coisas. Mas não vou entrar hoje no assunto do que ainda está por vir com relação a essa pandemia, né? Não vou falar hoje, já falei terça passada. Mas ainda, então, está por vir mais coisa para as nações. É só o começo. E esse começo, então, nós já podemos ver que Deus realmente fez para todos. Para todos. Não existe cor, não existe rico ou pobre, não existe, né, como falei da cor preto, branco, amarelo, vermelho, não existe. Todos foram colocados de uma maneira igual diante de Deus. Então, para as nações, Deus está mostrando o seu poder. Deus está mostrando que Ele pode e Ele está no controle de tudo, que não adianta os líderes mundiais acharem que podem tudo, porque na realidade eles vão só até onde Deus permitir. Amém, irmãos? Quando Deus falar daqui não passa de jeito nenhum. Então Deus está mostrando que Ele tem todo o poder em suas mãos e Ele está mostrando isso para todas as nações em todo lugar do planeta. Então não são lugares e fatos isolados, é para todo o planeta. Todos nós então estamos juntos nisso, né? Não tem diferença. Para que Deus faz isso? Para mostrar, como eu sempre digo aqui, que diante de Deus não tem o mais importante ou o menos importante, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não existe diante de Deus a preferência por ser homem ou por ser mulher. Homem e mulher diante de Deus são iguais porque são almas. Deus não olha para sexo no sentido de você é homem, é mais importante que a mulher, você é inferior. Não. Deus valoriza tanto o homem quanto a mulher, porque Ele nos criou. Amém? Então, diante de Deus, nós somos todos iguais. E essa pandemia aí veio justamente para que algumas pessoas que antes não acreditavam nisso, possam mudar de opinião. E possam mudar de opinião enquanto ainda é tempo. Por quê? Porque Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele faz juízo. Chega o momento onde Deus manda o juízo. E esse juízo vem igual para todo o planeta. Aí você pode dizer assim, mas pastora, nós que somos de Jesus, nós que somos cristãos, estamos aí também no meio disso tudo? Sim. Porque diante de Deus somos todos iguais. Como eu já expliquei aqui nos cultos da semana passada, e domingo à noite eu falei mais um pouco também sobre isso, os que realmente são, né, cristãos verdadeiros, que têm caráter de cristão, que serve a Deus de verdade, podem passar por dificuldades, mas não vão ser atingidos pela miséria, pela fome. Nós vamos estar sendo cuidados pelo nosso Deus. Mas nós estamos no mundo. Então, se estamos no mundo, estamos juntos também com os ímpios. Né? Entendido isso, irmãos? Nós somos seres humanos. Então, como seres humanos que nós somos,
estamos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. E aí então Deus está peneirando tanto o mundo, aqueles que não o aceitam, aqueles que não acreditam que ele existe, aqueles que duvidam, né, do poder dele, mas ele está também peneirando os seus. E aí nós entramos também nessa peneira. Quem sabe você diga assim: ai, pastora, eu não quero ser peneirada, não. Mas nós estamos sendo peneirados. Né? Por quê? Porque para o seu povo, Deus peneira o seu povo para fazer com que eles se acordem. Com que nós venhamos a nos acordar. Para ver quem realmente é cristão e quem não é. Eu falo muito disso nos cultos de terça, né? Até em outro dia que eu pregue, que não seja terça, eu também falo muito disso, eu bato muito nessa tecla. Vai chegar um momento em que Deus vai peneirar, vou dizer aqui, já que estou nessa mensagem, mas vamos dizer assim, vai chegar um momento em que vai ser preciso aquele que diz servir a Deus, mostrar se realmente serve ou não. E nós estamos agora no início desse momento. Se você já está assustado, meu irmão, com coisas que estão acontecendo agora, se prepare para o que ainda vai vir. Ai, pastora, começou a nos assustar de novo. Não, eu falo isso para você ficar preparado. Porque estamos no momento final. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Só que eu não posso dizer aqui para você também, como eu falo sempre, eu não marco data, eu não posso, longe de mim, fazer isso. Porque a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento da igreja. Mas Deus nos permitiu conhecer as épocas. E agora nós estamos na época do princípio das dores. Então nós estamos no princípio das dores, é só o começo ainda. E o exemplo que o próprio Senhor Jesus usou, o apóstolo Paulo também usou esse exemplo, é da mulher grávida. Que quando ela engravida, então, né, nos seus 9 meses de gravidez, ela sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas ainda não é o momento do parto. E conforme vai chegando perto do bebê nascer, as dores vão aumentando, né? Aí então começa as dores a ficar mais forte. E é o que está acontecendo conosco agora. Porque em toda a história da humanidade teve sofrimento, em toda a história da igreja, desde o dia de Pentecostes em Atos 2, teve sofrimento para a igreja. De uma forma ou de outra teve sofrimento. Lutas, dificuldades, problemas, perseguição, crítica, vergonha. Então sempre teve dorzinhas na gravidez. Mas agora nós estamos no princípio das dores para o parto. O que é isso? Quando a mulher começa a ficar, desconfortável, dói aqui, dói ali. Esse é o princípio das dores, porque está chegando próximo já do nascimento do bebê. E aí então, depois do princípio das dores, o que é que vem? As contrações, né? Que são mais fortes, que são mais dolorosas. As irmãs aí, né, que têm filhos sabem como é que é. Então daí vem as contrações, a dor aumenta e é o que vai acontecer daqui para frente. Então agora nós estamos no princípio das dores. Daqui para frente vai aumentar, vai começar as contrações, até acontecer o parto. Então daqui para frente vai aumentar as dores, vai aumentar as dificuldades, vai aumentar as situações em que o povo de Deus, junto com o povo do mundo, vai sentir essas dores. Porque por alguma coisa nós vamos passar ainda, antes do parto.
Porque o parto, então, aqui para nós, no contexto dessa mensagem que eu estou falando, é quando acontecerem todas as coisas e o Senhor Jesus vir nos buscar. Então, o arrebatamento da igreja. Então, até acontecer o parto, né, a mulher sente dor. Então, é o que vai acontecer conosco. Então, não espere, meus irmãos, que daqui para frente seja um mar de rosas. Não acredite em falsos profetas que andam por aí falando em avivamento, em muita prosperidade. Eu quero estar errada, irmãos. E se eu estiver errada, vocês podem chegar para mim depois e dizer: pastora, você falou errado. Sabe por quê? Porque eu até queria que Deus dilatasse mais o tempo, nos dando mais um tempo para pregar o evangelho, para que mais pessoas chegassem diante de Deus. Então eu falo isso para vocês. Eu quero que o arrebatamento seja o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo eu queria que Deus dilatasse esse tempo ainda que está por vir agora, que Ele aumentasse um pouquinho, para que a gente pudesse pregar mais um pouco ainda, para que mais pessoas se arrependessem e se convertessem a Jesus. Então eu posso estar errada, se Deus dilatar o tempo, se Deus nos der mais um tempo, graças a Deus, que bom se eu estiver errada. Estão me entendendo, irmãos? Mas o que a Bíblia nos informa é que depois do princípio das dores, a coisa fica pior. Então nós podemos entender que daqui para frente só vai piorar. E o mundo nos mostra isso. O mundo nos mostra que a situação está piorando dia a dia. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, a situação que está o mundo, a situação econômica, a situação política. Eu tenho acompanhado bastante isso. E, irmãos, o mundo está clamando por um líder, porque está acontecendo o chamado reset. O que é isso? Mundial. Eu falei aqui no estudo, né, Tainara? Eu falei sobre isso, né? O que é isso? É onde o presidente de todas as nações, eles já não têm mais controle. Eles estão perdendo a autoridade. E isso não é só aqui no Brasil. É em todas as nações. E esses próprios líderes mundiais estão pedindo para que surja alguém que coloque ordem na bagunça, porque eles já não estão mais conseguindo. E daqui para frente vai ficar pior ainda, porque a situação econômica vai piorar. Então eles não vão ter saída. E eles não tendo saída, então eles estão esperando um líder. E esse líder, nós sabemos, a Bíblia nos informa que será o anticristo, né? Então veja só, tudo que está por vir nos leva ao Apocalipse. Jesus está para vir buscar a igreja, depois disso vem o período da tribulação, depois disso o anticristo. No momento, né, da tribulação, o anticristo. Então, meus amados, o mundo está clamando por isso. Já estão falando, não sei se vocês já viram, mas os líderes mundiais, principalmente na Europa, já estão falando sobre o salário universal. Alguém já viu? Irmão, já viu? Salário universal. Que onde todos no planeta inteiro vão receber um único salário, um único valor. Para quê? Para que o controle da população mundial fique mais fácil. Aí todos vão receber o mesmo salário. Mas se tiver alguém que recusa e não quer, está fora do sistema, vamos dizer assim. Aí entra, né, também aquilo que a Bíblia fala, não vai poder comprar e nem vender, porque não vai ter outro dinheiro, não vai estar disponível outro valor. Vai ser colocado, vai ser estipulado um valor único, que vai ser o salário universal, para todas as pessoas que estiverem vivas no planeta. Isso, né, nem sem falar aqui da diminuição, vamos dizer assim, da população. Então, meus amados, o mundo só vai piorar. E por que isso? Porque tudo que está escrito aqui tem que acontecer, a Bíblia não mente. Deus não mente. Então, se Deus não mente,
tem que acontecer o que está escrito aqui. Mas vai acontecer segundo a permissão de Deus. Se Deus quiser nos dar mais um tempo, Ele pode. Mas se Ele não quiser, isso vai acontecer agora. Agora que eu digo é daqui para frente. Não estou falando que é hoje, é daqui para frente. Mas um dia vai acontecer. Então, se existe um tipo de oração que não adianta você fazer, é essa. Ai, Senhor, não deixe que o apocalipse aconteça, não deixe que Jesus venha já. Nem perca teu tempo fazendo essa oração. Porque Deus não vai ouvir. As coisas estão determinadas por Ele, marcadas com o tempo, tudo certinho. Pode ver que em cada tempo da história, em cada tempo da humanidade, da história da igreja, aconteceram certos fatos. E tudo foi segundo o controle de Deus. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, então quando se formou a igreja lá no dia do Pentecostes, eles tiveram o sofrimento que eles tinham que passar. Para quê? Para provar a fé. E aí eles morriam, comidos por leões, queimados vivos em fogueira, com muitos outros tipos de castigos que foram feitos. Colocavam as pessoas na arena com touros bravos, e os touros ali matavam as pessoas, os leões comiam. Pessoas vivas eram colocadas em palanques, em postes, e embaixo era colocado fogo, e elas ficavam ali até morrer, queimando. Então foi o sofrimento que a igreja daquela época passou. E em todo o decorrer da história, teve os momentos de sofrimento. E agora chegou a nossa vez. Por quê? Porque Deus precisa passar a peneira para ver quem é fiel e quem não é. Naquele tempo dos primeiros cristãos, teve alguém que negou a Jesus? Teve. Que preferiu negar a Jesus para não ser queimado vivo. Que preferiu negar a Jesus para não morrer na boca dos leões. Assim como hoje vai ter aqueles que vão negar a Jesus para não morrer. Como eu falo sempre para vocês, agora está chegando perto o momento onde pode ser dito assim, que já está acontecendo em muitos lugares do mundo. Aqui no Brasil eu estou falando, que ainda não aconteceu e que poderá vir a acontecer. Você nega Jesus, eu deixo você viver. Se você continuar com a tua fé em Jesus, você vai morrer. E aí é que nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos. Porque aqueles que realmente aceitaram Jesus como Salvador, esses vão continuar firmes. Pode me matar, mas de Jesus eu não deixo. E é assim que nós temos que pensar. Vocês sabem que eu já preguei muito aqui sobre isso e já contei várias histórias, de cristãos que foram assim questionados. Se você negar Jesus, eu te deixo viver. E eles continuavam fiéis. Eu não tenho certeza agora, eu não posso te afirmar, mas eu estou em dúvida aqui com o nome, mas me parece que foi Tertuliano que disse: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria por Jesus. Podem me matar, porque eu não vou negar meu mestre, que a minha vida inteira nunca me decepcionou. Então, meus irmãos, esse é o momento chegado. É agora que vai ser. Aquele que está pensando ainda em continuar vivendo em berço esplêndido, ai que tudo é maravilhoso, que Deus é tão bom, e Deus realmente é, mas chega o momento do juízo, chega o momento da cobrança, chega o momento da peneira. Então aquele que acha que tudo vai ser sempre um mar de rosa, que pode continuar pecando o tanto que quiser, porque Deus sempre perdoa, coitado desses. Coitado desses. Porque na hora da prova não vão ter coragem o suficiente para ficar firme com Jesus. Por que é importante o Espírito Santo? Por que é importante a gente buscar o Espírito Santo? Leia a Bíblia.
Porque é através da leitura da palavra, é através da busca do Espírito Santo que nós recebemos essa força, essa coragem. Eu falei aqui domingo, peçam coragem para Deus. Eu peço, Senhor, me dê coragem para que, se for preciso, eu nunca venha te negar. Mas eu quero dizer como aquele irmão lá no passado, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria por meu Jesus. Pode me matar. Mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta quando vê ali próximo à morte o tormento. Não aguenta. E aqueles daí que estão brincando apenas de servir a Deus, de servir a Jesus, vão perder a sua salvação, porque não vão ter força suficiente para ficar firmes. E a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 6:7, que de Deus ninguém zomba, que com Deus ninguém brinca. Então, ainda mais agora, irmãos, não é tempo de brincarmos, é tempo de arrependimento, é tempo de oração, é tempo de ficar firme na palavra, é tempo de se santificar. O que é se santificar? É viver diante de Deus. É deixar de fazer as coisas erradas que fez até hoje. É deixar de pensar em bênção somente, mas querer o dono da bênção. Então é esse o momento. Chegou. Eu sempre preguei aqui para vocês sempre preguei sobre arrebatamento, mas desde 2017 eu comecei a falar para vocês que as coisas iam mudar. E em 2018 eu disse, vai ter muita mudança. E teve muita mudança. E em 2019, então, o ano passado, foi o fecho dessas mudanças para que esse ano, então, no início do ano, começasse toda essa situação. Então chegou a hora. Chegou a hora. Agora é o final dos tempos. E nós somos os escolhidos de Deus para estarmos aqui nesse tempo. Os primeiros cristãos suportaram aquelas torturas. Por quê que Deus fez eles nascerem naquela época? Porque Deus tem o controle de tudo isso. Deus sabe em que época Ele coloca a pessoa para nascer. Porque Ele sabe o que é que nós suportamos ou não. E a palavra de Deus nos diz que não nos vem tentação acima daquilo que nós não possamos suportar. Então aqueles cristãos suportavam aquele castigo. E Deus nos colocou agora nesse tempo, nesse milênio, né? Nessa época, nesse ano de 2020, nós estamos aqui, porque Deus sabia que nós seríamos capazes de suportar o que está por vir. Como assim, pastora? Se nós não tivéssemos condições para isso, Deus teria nos colocado em alguma época diferente. Ficou entendido isso, irmãos? Porque Ele quer nos salvar. Mas se nós estamos aqui, é porque com Ele, é claro que só com Deus, só com Jesus, a gente suporta. Se não tiver Jesus, não suportamos. Mas Ele sabe que com a presença dEle, com o Espírito dEle em nosso coração, nós temos condições de suportar. Então, porque nós estamos aqui, é porque o Senhor viu em nós condições de suportar tudo o que está por vir. Então, se sintam privilegiados de Deus. Deus me escolheu para estar aqui nessa época, porque Ele viu em mim condições de suportar. Porque Ele viu em mim condições, Ele viu em mim força para poder aguentar o que está para acontecer. Ficou entendido? Amém? Então nós estamos aqui porque Deus sabe de todas as coisas. Ele nos colocou nessa época. Mas vai ter aqueles que, porque não servem realmente a Deus, mas apenas brincam com Deus, vão cair. Vão cair. Vão cair da peneira. Então, meus amados, veja só. Hoje, né, nós podemos ver muitas pessoas religiosas e não cristãos. Eu sempre falo aqui para vocês a diferença do cristão e do crente. Que nós temos que ser cristãos e não crente.
Hoje eu quero substituir essa palavra do crente por religioso. Por quê? Porque o religioso é aquele que diz que serve a Deus, mas só serve por interesse. O religioso é o interesseiro. Como assim? É aquele que está dentro de uma igreja apenas para receber as bênçãos de Deus. Então ele não está ali porque Deus é Deus e merece ser adorado em toda situação. Ele está ali porque ele diz: Deus é poderoso, então Deus vai me abençoar. Então eu quero ver o que Deus pode me dar de bom. É o interesseiro. O religioso é interesseiro. E nós temos muitas pessoas religiosas hoje dentro das igrejas. Porque estão ali não se preparando para aquilo que está por vir, nem se preparando para o arrebatamento, para se encontrar com o Senhor, ou para o dia que morrer, não. A pessoa não está ali para querer mais de Deus. Ela só quer mais as bênçãos que Deus possa dar para ela. Então esse é o religioso. É aquele que vai no culto e diz: já fiz minha função do dia, já cumpri minha obrigação, posso ir para casa e dormir sossegado. Porque Deus viu que eu fui na igreja. Mas não vem na igreja para adorar a Deus. Então não é um adorador. E a palavra de Deus nos fala em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus falando com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Os salvos. Uma pessoa que vem na igreja e que é interesseiro, ele até pode cantar, ele pode louvar ali na hora, junto com o povo, bate palma, diz glória a Deus, mas é por interesse. O verdadeiro adorador adora a Deus no espírito. E só adora a Deus em espírito aquele que é salvo. Os outros é só fachada, é só fingimento. Então não é salvo. Porque a palavra de Deus que diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que ser verdadeiros adoradores e não religiosos. Os religiosos, irmãos, têm a mesma aparência do adorador verdadeiro. Tem a mesma aparência. Se você olha para a pessoa, você diz: é adorador de Deus, é cristão. Mas se você enxergasse o coração, você ia ver o interesse. E Deus enxerga o coração. Então esse é o motivo que Deus passa a peneira. Por quê? Para que aqueles que estão ali só por interesse caiam fora da peneira. Então vocês vão ver no final dos tempos agora muita gente caindo fora das igrejas. Muita gente saindo fora das igrejas. Por quê? Porque não vão aguentar o repuxo, vamos dizer assim. Não vão aguentar o castigo, não vão aguentar a pressão. Não vão aguentar aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer. Aí então, como é só interesseiro, não se firma no Senhor, vai cair da peneira. Quero agora pegar ali a peneira para demonstrar bem isso para você. Eu fiz com papelzinho, tá, irmãos? Porque não é época de desperdiçar, né? Eu ia pôr feijão, eu disse: não, mas aquele que cai no chão, daí... Não, né? Não vamos desperdiçar. Então, fiz com papelzinho. Olha o que Deus está fazendo com as nações e junto com as nações a igreja. Vai sujar aqui. Caiu algum para fora? Diminuiu o número de papelzinho aqui, né? Podemos até fazer mais um pouquinho ainda. É assim que Deus está fazendo. Deus está
peneirando as nações, e junto com as nações, o seu povo. E se você é alguém que diz servir a Deus, você tem que ser um desses papelzinhos aqui, ó, que ficou dentro da peneira. Porque aqueles que caíram é porque não aguentaram a pressão, é porque não aguentaram a vergonha, é porque não aguentaram o medo pelas coisas que está por vir, pelas coisas que está por acontecer. A pessoa fica com medo, se desespera e diz, não, eu não quero mais Jesus. É muita pressão, é muito sofrimento. Então muitos vão cair fora, porque Deus está peneirando. E não pense que Ele vai fazer isso só com as nações. É conosco também. A sua igreja. Por quê? Porque quando Jesus vier buscar a sua noiva, né, no arrebatamento, quem está dentro da peneira, que não caiu fora, é aquele que faz parte da noiva, a igreja. A noiva bonita, a noiva pura, a noiva santa. Aqueles que estavam aqui juntos com os salvos. Estavam juntos. Lembra da passagem do trigo e do joio? O que Jesus falou? Não dá de tirar o joio junto com o trigo, separado do trigo. Por quê? Porque senão vai sair algum trigo junto. Então o que é que vai acontecer? Esperar o dia do juízo, esperar o dia que Deus vai tirar com a peneira. Alguém vai cair. Ah, pastora, mas então vão ser poucos os arrebatados. Não, não vai ser pouco. Porque graças a Deus são muitos os fiéis. Aqueles que aconteça o que acontecer, se for preciso, morre por Jesus. Se for preciso, morre de fome. Mas não nega Jesus. Se for preciso, meus irmãos, e se chegar esta hora para nós antes do arrebatamento, porque eu não posso afirmar para vocês que nós não vamos passar por nenhum tipo de provação. Eu não posso, porque nós temos que ser provados. Nós temos que ser passados na peneira também. Então vai ter gente que quando chegar o momento, vão virar as costas para Jesus e dizer, não, e eu, prefiro ficar vivo. Aí quando chegar a ordem, né, de receber a marca do anticristo, a marca da besta, muitos vão dizer assim, não, eu quero continuar vivo. Então, eu vou receber a marca. Aí, então, caiu da peneira. Perdeu a salvação da sua alma. E não pense você que não vai ter muita gente que hoje ocupa os lugares na igreja que vão aceitar a marca. Ficou entendido isso aqui, irmãos? Amém? Fiz sujeira aqui, irmã, mas depois eu limpo, tá? Então veja só, irmãos, vai chegar esse momento. E é daqui para frente, eu não posso te dizer se é esse ano ainda, ou se é o ano que vem, ou se é daqui 2 anos, eu não sei. Eu só sei que agora foi dado o início. Então não espere que o mundo volte a ser aquilo que era antes. Não espere mais isso. Pode ter uma melhora? Pode ter uma melhorinha. Mas voltar a ser como nós estávamos acostumados a viver até aqui? Não. Então agora acabou o tempo de brincar com Deus. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Ou você é de Jesus ou você é do mundo. Então é essa a escolha que hoje os cristãos têm que fazer. Mas aquele que realmente for cristão não precisa nem pensar. Não, eu sou de Jesus e não quero nem pensar em outra opção. É isso que nós temos que fazer. Entendido, irmãos?
Amém? Veja só, eu falei da marca da besta, né? Vai chegar esse dia, vai chegar. E muitos vão pedir para fazer. Nós falamos isso também no estudo. Muitos, hoje, quando a gente diz a marca da besta, todo mundo se nega, né? Não, eu não quero. Mas ela não vai vir como uma coisa ruim. Ela não vai vir dizendo é a marca do diabo. Não, vai vir como uma coisa boa. E não pense que está longe, irmãos, sabe por quê? Porque com toda essa história aí de vírus, os líderes mundiais já estão colocando na mente das pessoas de que se você receber uma marca, eles chamam de nanochip, um chip ou um nano biológico, alguma coisa assim, você não vai pegar o vírus. Então imagine só, com o pavor que as pessoas estão tendo por causa desse vírus. Estão morrendo de medo de pegar o vírus, né? Muitos eu acho que morrem até antes de pegar o vírus, por medo mesmo. Então, olha só, quando vir a notícia, se você colocar isso aqui na tua pele, que eu não posso te afirmar que é um chip, se é um nanochip, sei lá, uma marca, uma tatuagem, alguma coisa, porque dentro já tem modelos assim, ó, de adesivos que é colocado na pele, e que através daqueles adesivos entra no organismo da pessoa, e ali as autoridades têm toda a informação a respeito da pessoa. E aí nessas informações eles vão dizer o quê? Olha, se você colocar isso aqui, você está livre de pegar o vírus. Você não vai pegar. Vocês não acham que aqui em Correia Pinto, como eu falei no estudo, ia ter fila de gente para colocar isso na pele? Daí eu não preciso mais andar de máscara, daí eu não preciso me cuidar, porque daí eu não vou pegar o vírus. Irmãos, vai ter fila. As pessoas vão querer fazer isso. Então muitos vão abandonar Jesus. E pastora, e se vir essa lei agora? Isso sem falar, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas quero que você também já fique pensando sobre vacinas, tá? E então as pessoas vão querer fazer. Se eu não fazer, eu sou afastada da sociedade. Por quê? Porque daí eu não vou poder comer, não vou poder comprar, não vou poder vender, não vou mais poder viver no convívio daqueles que aceitaram, porque eles daí vão ter o controle, vão ter um salário. Está vendo, irmãos, como tudo fecha assim, de um jeitinho, né? Só que hoje eu ainda vi uma frase que eu disse, é verdade essa frase. Dizia assim, eu não lembro quem é que estava falando, não me lembro agora. Mas eu vi na internet, na abertura ali, quando a gente abre o YouTube. Dizia assim, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então ele prepara tudo certinho. Só que aqueles que têm Jesus não vão entrar nessa panela. Ficou entendido isso? Meus irmãos, abram o olho. Tudo o que está acontecendo hoje é para levar para o controle mundial, para levar para o sistema único, para a nova ordem mundial. Então abra teu olho. Se agarre com Jesus. Não desista de Jesus, mas nem por... Se te disserem assim, toda a riqueza do mundo vai ser tua. Eu não quero. Eu quero Jesus. Por quê? Porque Jesus salva a nossa alma. Dinheiro não salva a nossa alma.
E muitos daqueles que vão cair ali, vão cair por dinheiro, por interesse, por orgulho, por medo, por vaidade. Mas vão cair. Porque preferiram daí estas coisas do que a Jesus. Então nós temos que ficar na peneira, meu irmão. Não caia. Se agarre em Jesus, que é o único que pode nos manter seguro. E Jesus está voltando. Então, a partir de hoje, como eu sempre disse isso, agora é que eu vou dizer mais. Jesus está vindo a qualquer momento. Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para isso? Se você tem vivido uma vida de qualquer jeito, você não vai subir. Se você tem vivido só atrás de bênção, sendo interesseiro, você é religioso. O religioso não vai subir. O adorador vai subir. Porque é aquele que ama a Deus. Ama a Deus. O coração do adorador é diferente do coração do interesseiro. A aparência pode ser parecida, mas o coração é diferente. O coração do adorador ama a Deus. O coração do religioso só quer aquilo que Deus pode lhe proporcionar. E daí na hora da peneira vai cair fora. Porque não tem a segurança, não tem o Espírito Santo, que é o que nos mantém firmes. Amém? Ficou entendido isso, meus amados? Então agora Deus começou a passar a peneira. Já está acontecendo. E muitos, infelizmente, vão negar Jesus. Muitos dizem assim, eu estou na igreja faz 50 anos. Não resolve de nada. Se você está na igreja sem ser um verdadeiro adorador, não importa de nada isso para Deus. Outros dizem assim, meu pai é cristão, minha mãe é cristão, então eu sou salvo. Não. Deus não tem neto. Já falei aqui outras vezes também para vocês. Deus só tem filhos. Deus não tem neto. Então ore pela tua família. Pregue o evangelho para a tua família. Mostre que Jesus está voltando. Cuide, irmãos. Cuide da tua família. Eu falei um pouquinho aqui. Eu já vou encerrar, tá? Eu falei um pouquinho aqui domingo. Que por causa de todas essas coisas que estão por vir para o mundo, porque o cristão vai ser guardado, mas aquele que não serve a Deus, aquele vai se desesperar. Então vai acontecer muitos suicídios, gente. Cuide da tua família. Às vezes você não está reparando dentro da tua casa, tem alguém que está tão nervoso que talvez não demonstre, mas que possa fazer uma loucura dessa. Principalmente quando as coisas piorarem. Porque agora está só o comecinho ainda. E agora ainda é só o comecinho. As pessoas já estão desesperadas, imaginem depois. Então o diabo vai usar muito disso para provocar suicídio. Esteja atento para as pessoas da tua família. Cuide de perto. Vigie. Não deixe isso acontecer. Amém, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra?